Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, para você que nos ouve neste momento. Que bom poder separar um tempo, eu daqui e você daí, para podermos então estarmos conectados com a palavra de Deus. Amém? Antes de nós entrarmos no assunto que nós iremos estudar, eu convido você a orar comigo daí de onde você está. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estudar a sua palavra. Senhor, nosso Deus, abençoe essa pessoa que ora comigo neste momento e que estuda comigo a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo conduza nosso entendimento, abrindo os olhos da nossa compreensão para não sermos enganados, enveredados, enredados por essas doutrinas sutil de Satanás. Nós rogamos a tua bênção sobre esse estudo em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa Bíblia que eu estou usando aqui é uma Bíblia versão católica para o tema que nós iremos abranger nessa tarde. Tá certo? Nós vamos estudar sobre a doutrina do inferno. Você já ouviu muito falar, não é? Quando as pessoas ensinando por aí, pessoas de diversas religiões, não é? Denominações, o catolicismo ensina isso, o pentecostalismo em toda a sua amplidão também crê nessa doutrina, que é uma doutrina satânica. Pode acreditar nisso. Sei que é duro o que eu estou dizendo para alguns, mas é a verdade. A pergunta é, quem ensina esse tipo de coisa? Esse ensinamento tem coerência bíblica? Tem fundamento bíblico na palavra de Deus? Então nós vamos estudar isso nessa tarde em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Eu convido você, se você tem uma Bíblia, a abrir ela no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eu estou lendo numa Bíblia católica, versão pastoral. Entendam isso. Então o tema dessa mensagem é exatamente desse estudo, a doutrina ou a lenda da doutrina do inferno. É isso que nós iremos então estar estudando. E olha o que diz aqui, verso 5 por diante. Os vivos sabem que deverão morrer, enquanto os mortos não sabem nada, nem terão recompensa, porque a sua lembrança, ou a lembrança deles, cairá no esquecimento. Olha que coisa interessante, a lembrança, a memória deles caiu então no esquecimento. Então eles não têm nenhuma parte aqui entre nós. O verso 5 está dizendo isso. Os vivos sabem que deverão morrer, enquanto os mortos não sabem nada. Preste atenção nessa palavra. Se os mortos não sabem nada, e como que eles sabem que estão no inferno? Se os mortos, a Bíblia está dizendo, é uma Bíblia católica, irmão, aqui, ó. A Bíblia católica está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma. E eu pergunto, e quem foi que disse então a eles que existe o inferno? E como é que eles sabem então que estão no inferno, se eles não sabem coisa nenhuma? Porque a Bíblia está dizendo isso. Então se eles não sabem coisa nenhuma, como então eles sabem que estão no inferno? E tem deles que vêm até pedir para que celebre-se missa, acendam, velam para eles. É interessante. Aí continuando lendo o texto vai dizer, nem terão recompensa, porque a lembrança deles, ou a memória, cairá no esquecimento. Verso 6. Seus amores, ódios e paixões já se acabaram, e eles nunca mais vão participar de tudo o que se faz debaixo do sol. Não é incrível isso? Quem inventou isso então? Então, querido, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que os mortos não sabem de nada do que nós fazemos aqui debaixo do sol. Então eles não estão debaixo do sol, eles estão debaixo da terra. E lá eles não sabem de nada do que praticamos aqui em cima, porque eles morreram, sua memória jazia no esquecimento. E a pergunta continua, então como que eles sabem que eles estão no inferno, que existe o inferno, como diz alguns? Não, mas fulano, um ente querido morreu, então vem falar comigo e ele disse que está no inferno e que precisa então de que alguém acenda uma vela para ele. É incrível isso. Não é interessante isso? Primeira coisa também que nós vamos entender. Essa palavra inferno, de onde ela é extraída? Será que no original hebraico, no original grego,
no original aramaico. Será que é assim que está a dizer o texto? Essa Bíblia, que eu estou com ela aqui em mão, é uma versão peshita. Eu tanto tenho a Bíblia, como também tenho um comentário do Novo Testamento todinho, traduzido para o aramaico, de uma Bíblia peshita. E olha como é que está escrito esse texto, como é que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Eu queria levar você agora para o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13 por diante, na Bíblia peshita. Mas eu vou ler também na Nova Almeida atualizada, que é uma versão, sabe, que quase todo mundo usa. Olha o que diz o texto. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Sheol. Olha que coisa interessante. Então, no grego, a palavra inferno, ela não aparece ali como inferno, e sim como Sheol, tá certo? Ou, como nós vamos ver aqui na Bíblia de Jerusalém, eu vou ler o texto também nela. Aí diz aqui o texto, entregaram os mortos que se encontravam neles, e foram julgados cada um conforme suas ações. O mar, a sepultura, ou o inferno, ou no original grego, e também acredita-se que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em aramaico e traduzido, então existe agora, o aramaico foi traduzido ali para o grego e também foi traduzido para o português que nós entendemos. Entendam isso. Então, essa palavra Sheol, inferno, sepultura, elas têm uma única coisa a ver. Já vamos ver o que é. Aí o verso 14 vai dizer, e a morte e o Sheol, diz aqui o texto, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15. E o que não se achava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que coisa interessante. Eu li isso aqui na Bíblia peshita. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, por exemplo, esse texto, na Nova Almeida atualizada, o texto diz assim, verso 13 por diante, que é nas linguagens que nós compreendemos, na maioria das linguagens da João Ferreira de Almeida. O texto vai dizer assim, o mar entregou os mortos que neles estavam, a morte e o inferno. Olha que coisa interessante, a morte e o inferno. Aqui na Bíblia peshita e também na Bíblia de Jerusalém, não traz essa palavra inferno de jeito nenhum, mas ela traz, na peshita traz, e na Bíblia King James traz a palavra Sheol. Sheol, olha o que está dizendo. Há outras versões que traz o além, o mar e o além entregou então os seus mortos. Aí aqui está dizendo, e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. E no verso 14 vai dizer, agora olha o que vai dizer aqui no versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Peraí, então agora o inferno, um lugar onde tem bilhões de demônios, que ninguém pode nem contar, não é? Porque foi um texto que caiu ali do céu, e também porque acredita-se, não é? As pessoas acreditam que ali o inferno é a morada do diabo. Mas segundo aqui o texto, eu tenho essas versões de Bíblia, você que está escutando essa mensagem provavelmente deve ter, existem versões de Bíblia que não traz a palavra nem inferno, nem Sheol, nem cova, mas traz a palavra sepultura. Em vez de inferno diz a sepultura, e a morte e a sepultura foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Olha que coisa interessante. Então, segundo o que a Bíblia nos traz ao entendimento, é que inferno no original, onde a Bíblia foi escrito, era o nome que era usado para dar a sepultura, ao buraco. A Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Bem, Jesus ele foi colocado, a sua cova era numa gruta. Ali estava o inferno, ali estava o Sheol. Entende isso? Ou como a Bíblia de Jerusalém, que diz, ela traz a palavra o Hades. Então preste atenção nessas linguagens para nós não interpretá-la errado. E aqui o texto está dizendo que o Hades, ou o Sheol, ou a sepultura, ou a cova, ou sabe, querido, a morada dos mortos, o mundo dos mortos, foram lançados junto para tudo para dentro do lago de fogo. Peraí, se o
o inferno é um lugar de fogo, por que ele está sendo lançado para dentro de um lago de fogo? E só ali é que ele vai ser então destruído. Então você percebe as interpretações erradas. Querido irmão, você que tem sido enganado por esta doutrina diabólica de que existe o inferno e de que as criaturas que não aceitaram Jesus irão ser transportadas para lá e queimarão por toda a eternidade. Querido, essa é a pior mentira que o diabo já contou para as pessoas. E isso tem sido muito aceita, sabe, querido, pelas muitas religiões que existem aí no mundo. Você entende isso? Querido, e eles também usam a famosa parábola do pai Abraão e Lázaro, o rico e Lázaro, para dizer que ali está uma pessoa queimando eternamente. E também o texto aqui que eu vou ler para vocês, de Apocalipse capítulo 20 e o verso 10, diz assim: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, e de noite e para todo o sempre. Olha que coisa interessante. Há outras versões que diz, e serão atormentados eternamente. Ainda aqui no versículo 15, o texto vai dizer assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E ali ele vai queimar eternamente. Querido, essa palavra queimar eternamente não é que você vai viver a eternidade queimando. De jeito nenhum, querido. Você vai queimar, a pessoa que se perder, nem o próprio diabo vai ficar queimando eternamente. Ele vai queimar eternamente porque ele vai deixar de existir eternamente. Queimou, virou cinza, acabou. Dor e sofrimento. Terminando aqui essa mensagem, sabe, querido, na Bíblia de Jerusalém também, uma Bíblia católica muito conhecida no mundo religioso, o texto diz assim: o mar devolveu os mortos que neles havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e o Hades, que é a palavra inferno aqui, está no original, está dizendo Hades, tá certo? Foram então lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Agora eu quero ler o verso 10. O versículo 10 vai dizer assim, deixa só eu baixar ele aqui: o diabo que o seduzia foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já se havia achado a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí as pessoas entendem que eles estão queimando ali pelos séculos dos séculos. Isso não existe. Isso é mentira, isso é uma lenda engenhosa do diabo. Não existe. A verdade sobre a morte é que quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. Ela não tem mais parte aqui entre os vivos. Ela não tem contato com os vivos. Ela não sabe o que os vivos praticam. Ela não sabe o que acontece aqui em cima, sabe, querido, desse mundo. Porque lá onde elas estão, acabou. Sua memória jazia no esquecimento, suas obras terminaram, seu ódio, sua raiva, sua mágoa, sua tristeza, suas dores, terminou. Entende isso, querido? Imagina uma pessoa que morre com um câncer. E ela levou o câncer para a eternidade, ela vai sofrer ali. Você já imaginou isso? Meus irmãos, Deus não é esse tipo de Deus que o diabo tem apresentado através de homens afastados de Deus, homens, sabe, que estão com a sua mente cauterizada por demônios, cego por espíritos malignos, e agora começa a ensinar essa heresia satânica às pessoas, achando que isso vai levar as pessoas a aceitarem a Jesus. Queridos irmãos, Deus quer que a gente aceite Ele, crendo que Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia e de compaixão. É claro, quem se perder vai ser jogado para dentro do lago de fogo e enxofre e vai queimar ali. A Bíblia diz no livro de Mateus que o diabo vai queimar ali que nem uma borracha. Sabe, querido, mas uma borracha termina de queimar. Nunca vi uma borracha queimando eternamente por aí. Sodoma um dia foi incendiada porque choveu fogo e enxofre do céu. Você não está vendo fumaça de Sodoma queimando até hoje.
Então, querido, não ensina essas coisas, não creia nessas coisas, porque não é isso que a Bíblia quer ensinar para nenhum de nós. Eu espero que esta mensagem ajude você a acreditar que quando eu aqui morrer e você aí do outro lado, se Jesus não voltar logo, quando nós descemos à sepultura, querido, não temos mais vida. Tudo ali acabou. Não sabemos de nada o que o nosso ente querido vai fazer, sabe, enquanto continuar vivendo. Não sabemos de nada ali. Dormiremos o sono profundo da morte. Quando Jesus voltar, ele nos despertará para a vida eterna. Você já percebeu que quando Jesus ressuscitou algumas pessoas, os discípulos também ressuscitaram? Sabe, eles nunca disseram que contato teve lá com os mortos. Eles não disseram que viram ninguém lá. Então isso é uma mentira, irmãos. Não dê crédito a isso. Não existe isso de vida após a morte. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui também nesse texto, a gente lemos que, sabe, o mar entregou os seus mortos, o Hades entregou os seus mortos ou Sheol. Sabe, a sepultura ou a cova entregou os seus mortos, que neles havia. E como que você ensina que estava no céu? Você está dizendo onde eles estavam? Quantas pessoas têm mortas nas profundezas do mar? Pessoas que morreram, queda de avião, navios que afundou, e que não tivemos, não teve condição de ser resgatada para enterrar. Então estão lá. Quando Jesus voltar, essas pessoas ressuscitarão para prestarem conta, sabe, daquilo que elas fizeram. Mas elas não estão por aí vagando, não estão em inferno e nem tampouco subiram ao céu. Então, querido, muito cuidado com aquilo que a Bíblia não ensina. Porque tem muitas pessoas usando a Bíblia para enganar você. E você é um servo de Deus, não merece ser enganado. Por isso, estude a Bíblia, se informe, peça a orientação divina e ele vai abrir o seu entendimento para que você então possa ser abençoado com a clareza do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para compreender as verdades do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Depois voltaremos com mais outros assuntos de suma importância para a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida através dessa mensagem e abra seu entendimento e que você possa compreender essas verdades que está sendo então levada até você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Tá certo? Deixa aí o seu joinha e compartilhe, tá certo? Pelo YouTube é o Bal Genival, pelo Facebook é o Genival Silva. Espero que você nos siga por estas plataformas. Pelo nosso Instagram também é o Genival Silva. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim então permitir.